Bem-vindos ao Vozes da Ibis, o espaço onde as palavras ganham voz. Em um Brasil profundo, onde o calor queima mais do que a pele, queima a alma, o fogo surge não como fim, mas como passagem. Neste conto, Gabriel Dumer nos conduz por uma narrativa marcada por fé, perda e mistério, onde o visível e o invisível se tocam como brasas vivas sobre madeira seca. Você está prestes a adentrar uma história onde o sobrenatural se apresenta com a força dos elementos e as sombras do passado insistem em não descansar. Prepare-se. O fogo está aceso, e ele quer dizer algo. Bem-vindos ao Vozes da Ibis. Este é O Fogo é Passagem. Curta, comente e compartilhe. Com sua ajuda, as vozes da literatura nacional ganham fôlego, alcance e a eternidade que toda boa história merece. O Fogo é Passagem. Gabriel Dumer. Reykjavik, Islândia, 2040 d.C. O frio parece penetrar até os ossos. Mesmo as muitas camadas de roupas não impedem Pedro de estremecer perante o ar gélido islandês. No entanto, ele reconhece que parte de seu tremor provém da ansiedade em sua alma. Assim que entrou na sala do Museu da Universidade da Islândia, ele sentiu a onda maligna que o chamava. Uma sensação que Pedro já sentirá antes, há 16 anos, quando era um jovem estudante em uma cidade do sul do Brasil. Hipnotizado pelo momento, Pedro parou diante do tomo negro em exposição atrás do vidro grosso. O livro era como ele lembrava, muito antigo e estranhamente conservado, o couro preto da capa cintilando como se fosse vivo, os sutis desenhos arcanos em baixo relevo irradiando uma aura sombria. Por muito tempo, Pedro duvidou da existência daquele objeto macabro. Agora, uma alegria insana se misturava ao medo, os sonhos e alucinações de sua juventude renovados em materialidade. Toda sua vida fora moldada pelo evento traumático que vivenciou e do qual apenas a frágil memória era uma prova. Pedro estudou história e teologia, se especializando em demonologia e tentando entender o mistério do livro que ele segurara em suas mãos em 2024. O tomo desapareceu naquela ocasião, juntamente com seres malévolos que ele enfrentou. Entretanto, o mal sempre retorna e Pedro sabia que, se ficasse atento, ouviria falar novamente daquele tomo amaldiçoado. Ele desconhecia a motivação do historiador islandês o chamar para estudar o tomo. As suas pesquisas, apesar de específicas, não eram tão famosas. Contudo, agora ele teria a oportunidade de compreender o que era aquele livro e qual a sua história. As pistas que Pedro reuniu em seus estudos, especialmente através de lendas europeias, mostravam indícios de um fio cronológico intrigante. Tudo começou quando ouviu pela primeira vez sobre o projeto Vesuvius Challenge e a decifração estranha de um dos papiros de Herculano. Nápoles, Itália, 2026 d.C. Os historiadores conversavam entusiasmados diante do papiro devidamente protegido à sua frente. A decifração daquele documento estava gerando debates interessantes no meio acadêmico. A partir de 2023, o projeto Vesuvius Challenge reuniu cientistas de todo o mundo com o desafio de decifrar os papiros encontrados na antiga cidade de Herculano, na Itália. A erupção do Vesúvio destruiu Pompeia em 79 d.C. Também desolou a cidade vizinha, depositando dezenas de metros de resíduos sobre a região. Ainda que parcialmente carbonizados, os cerca de 1.800 papiros encontrados em 1752 estavam em um estado incrível de preservação. Frágeis e enrolados, os seus conteúdos permaneceram um mistério até que tecnologias modernas, como a tomografia computadorizada e a inteligência artificial, fossem usadas para os desenrolar virtualmente em um processo de decifração intenso e lento. O fragmento em questão estava muito danificado e apenas algumas palavras foram decifradas com precisão. Os trechos legíveis, escritos em latim, indicavam se tratar de um relato dos últimos momentos da cidade antes da destruição. Tal achado teria seu valor histórico potencializado caso seu conteúdo não figurasse como uma narrativa aparentemente fantástica, escrita provavelmente por um cidadão dominado pelo medo do desastre iminente. O relato misturava eventos reais com crenças enraizadas da mitologia romana da época. Ignis non est ignis. Ignis est transitus.
Dominus meus ianuam aperire vult, liberum, vita eterna. E liber tenebrarum adeptus est. Ignis non arde. Susurri, timor. Non potui proiberieum, insanis. Liber regita animam. Mihi opus est ad antrum. Resurrecit sine forma. Dominus meus ardebat. Iupiter lux. Liber ad astra. Fortis motus terrae. Caelum obscurabitur. Malum fugit. Iupiter nos tuebitur. Aperto caelo igni. Fulgure tunitrua. Ferventis pulveris pluvial. Ignivomus immortalis bellum. O fogo não é fogo. O fogo é passagem. Meu mestre quer abrir a porta. Libertar, vida eterna. Ele conseguiu o livro das trevas. O fogo não queima. Sussurro, medo. Não consegui impedi-lo. Louco. Livro controla a alma. Obrigado ir à caverna. O ser se ergueu sem forma. Meu mestre queimou. Luz de Júpiter. O livro foi para as estrelas. Fortes tremores de terra. Céu escureceu. O mal escapou. Júpiter vai nos proteger. Céu aberto em chamas. Relâmpagos e trovões. Chuva de poeira fervente. No vulcão imortais guerreiam. Aparentemente, o autor do documento estava em um tipo de ritual religioso quando foi surpreendido pelo início da erupção do Vesúvio. Fugindo para a cidade de Herculano, ele registrou seus últimos momentos descrevendo o que imaginava ser o evento cataclísmico, a saber, uma luta celestial entre Júpiter, o deus romano venerado na cidade, com algum ser maligno libertado por seu mestre, provavelmente um sacerdote ou alquimista da época. Muitas incógnitas ainda cercavam o documento. Quais as identidades do autor e do mestre? O que seria o misterioso Liber Tenebrarum que seguiu para as estrelas? Montes Cárpatos, Romênia, 79 d.C. A noite caia sobre as montanhas na região que um dia se chamaria Sibiu. O camponês Georg conduzia suas ovelhas de volta ao aprisco com a ajuda de Prieten, seu fiel cão. Repentinamente, uma luz radiante ao sul despertou a atenção do pastor. Rasgando as nuvens, uma estrela incandescente cruzava os céus. Georg protegeu os olhos, estremecendo diante do sinal sinistro. O brilho sumiu atrás dos montes e um tremor reverberou pelo solo, assustando os animais. Os joelhos de Georg fraquejaram quando ele ouviu um rugido de mau agouro atravessando o vale. A estrela caíra perto de onde Zalmoxis dormia. Algo que não era deste mundo tocará a terra. Com o coração acelerado, o pastor sussurrou. Et isteal amorti. Sub lumen strim, umbra sa tresi. Prieten uivou desconsolado. Montes Cárpatos, Romênia, 865 d.C. O jovem comerciante Vladislau seguia em direção ao leste atento ao terreno irregular dos Cárpatos. O vento sussurrava sinistro por entre os montes ao sul. As sombras oblongas projetavam-se hipnotizantes sobre a paisagem árida. Ele queria chegar logo em casa. Tarabarsen não estava longe. Contudo, um cansaço repentino pesou sobre seus pés calejados, forçando seus passos a buscarem abrigo entre as montanhas. Vladislau seguiu por um caminho desconhecido como se guiado por uma força sobrenatural. Uma grande rocha em forma de dragão surgiu na sua frente. Em sua base, uma pequena cratera abrigava um lagarto cinzento. Strigoi. O réptil encarou o visitante inoportuno por alguns instantes antes de fugir entre as rochas. No buraco havia um ninho medonho, com restos de animais destroçados e uma poça de sangue criando um lamaçal rubro e profano. Estremecendo diante da cena, Vladislau reparou em algo escuro e retangular entre os resquícios macabros e a vegetação rala. Com cautela, ele pegou o objeto de couro que se revelou um livro antigo. O tomo, em bom estado dadas as circunstâncias, cintilou nas mãos do homem. Vladislau sentiu um formigamento percorrendo seu corpo e uma fome abissal despertou em seu âmago, inundando seu ser. Uma fome estranha e fascinante que ele não conseguiu discernir imediatamente. Não era necessidade de comida, mas de algo mais elementar, mais vital. Sua fome era de eternidade. Sua fome era de vida.
Ele olhou para cima. A rocha em forma de dragão sobrepunha-se a ele como um guardião. A sua fome, agora ele distinguia, era de sangue. Daquele instante em diante, Vladislau seria reconhecido por um novo título instigado por sua força, sede e ambição. Um legado que ele deixaria como uma maldição aos seus descendentes. Derculeia, o filho do dragão. São João de Acre, Reino de Jerusalém, 1190 d.C. Os cruzados germânicos estavam exaustos. O cheiro de sangue e incenso impregnava as cercanias da tenda, prenunciando as batalhas da Terceira Cruzada que singrava aquelas terras há quase um ano. A falta de assistência e a negligência das ordens dos templários e hospitalários, que davam preferência aos viajantes franceses e ingleses, tornava o sonho de fé dos cavaleiros germânicos em pesadelo. Algo deveria ser feito para mitigar aquele sofrimento e assim, camponeses de Bremen e Lubeck organizaram uma ordem médica para auxiliar seus compatriotas. A iniciativa foi bem recebida pelos nobres e teve a proteção do Papa Clemente III. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém ganhava vida. Em 1198, com a baixa do número de cavaleiros templários e hospitalários para muitas batalhas, o Papa Celestino III incorporou tropas à Ordem Teutônica que se tornou, oficialmente, uma ordem militar de proteção dos reinos da cristandade. Espada e fé unidas no combate aos movimentos malignos do mundo. Tarabarcei, Romênia, 1212 d.C. Uma presença malévola atormentava a região dos Cárpatos. Há muito tempo a região da Transilvânia parecia estar sob uma aura sombria. O rei André II tinha medo e precisava de auxílio para controlar o Império Húngaro sob seu domínio. Sob conselho eclesiástico, em 1211 o rei convocou a Ordem Teutônica para atuar como protetora do reino. Com a promessa de boas terras, em 1212 os cavaleiros da rica e poderosa organização já se espalhavam pela região da Transilvânia. Eles lutavam as batalhas necessárias para proteger o reino dos considerados hereges e averiguavam as terras recebidas como pagamento por suas ações, o que, por vezes, significava invadir lugares já ocupados pelos habitantes locais. Em uma patrulha de verificação de terras, uma comitiva de 4 cavaleiros foi enviada a uma região de difícil acesso em Tarabarcei. As histórias sobre um demônio sedento de sangue na região não assustaram os cavaleiros, especialmente o jovem e destemido Conrad. O sol brilhava forte quando eles chegaram à região em seus fortes cavalos. Uma antiga fortaleza, com fundações de madeira e aparentemente abandonada, se equilibrava entre rochas íngremes. Cautelosamente, os cavaleiros adentraram o local e se separaram para verificar todos os aposentos. Conrad desceu uma escadaria que levava a uma espécie de porão. As sombras o envolveram enquanto ele tentava adaptar os olhos ao ambiente sombrio. Nos andares acima, os demais cavaleiros vasculhavam o lugar bruscamente em busca de objetos de valor. Em um cômodo remoto, Conrad distinguiu uma cama, uma mesa e uma cadeira em meio à penumbra. Ao fundo, um grande baú de madeira rústica chamou sua atenção. Deveria ter algo de valor em seu interior. Ao se aproximar da caixa, um cheiro nauseabundo lhe invadiu as narinas. Abrindo o baú devagar, Conrad contemplou um estranho livro repousando em seu interior. A tampa pesada bateu com um estrondo alto, quase esmagando a mão de Conrad. O cavaleiro saltou assustado para trás e estremeceu ao ver uma mão cadavérica esgueirando-se por sobre o baú. Um homem muito velho se revelou, sustentando-se com dificuldade sobre a caixa. O ser cadavérico tinha pele cinzenta esticada por sobre os ossos salientes e grunhia como um animal. Conrad, com a coragem renovada, avançou com a espada em punho. Quando chegou perto o suficiente, o homem cadavérico jogou-se sobre ele com uma força sobrenatural. Os olhos vermelhos e arregalados transmitiam a insanidade monstruosa em sua alma, as mãos em formas de garras buscando alcançar o pescoço de Conrad. Sange! O monstro urrava a cada tentativa fracassada de alcançar sua presa. Desviando com facilidade, o destemido cavaleiro arremeteu em direção ao seu atacante. Conrad não sentiu o corte de sua espada, mas viu a cabeça e um braço do monstro rolarem para perto da mesa, o restante do corpo caindo desfalecido atrás do baú. Com a adrenalina em suas veias, o cavaleiro pegou o livro e o enrolou em sua capa. Saindo do recinto macabro, ele foi bloqueado por um de seus companheiros. Está tudo bem? Encontrou algo por aqui? Um tipo de livro,
disse Conrad sem fôlego, e havia um. Ele se virou para apontar os restos do ser que o atacara. No lugar onde deveria estar a cabeça decapitada, havia apenas um montículo de poeira. O quê? Questionou o intrigado cavaleiro. Nada. Conrad subiu as escadas rapidamente, incapaz de explicar a experiência pela qual passará. Se já revistaram tudo, vamos logo embora deste lugar amaldiçoado. Ao saírem, Conrad sugeriu que a fortaleza fosse queimada, o que foi atendido com satisfação pelos colegas. A fuligem que subiu lembrava as cinzas fumegantes de um vulcão adormecido. Naquele instante, os 4 cavaleiros não imaginavam que aquele lugar seria vital para a ordem nos meses vindouros, como uma das 5 bases que construiriam na região. Posteriormente, em 1242, a base seria destruída durante a invasão mongol da Europa, para, então, ser reconstruída em pedra, tornando-se o imponente Castelo de Bran, um refúgio militar utilizado pelo temido conde Vlad Tepes no século XV. Dizia-se que a crueldade do conde era uma herança de família. O alívio de deixar Tarabarsey foi sentido por todos, exceto Conrad, cujo peso do livro embrulhado em sua bolsa marcava o início de sua verdadeira penitência. Ele precisava partir. Havia uma missão a cumprir. Longe, muito longe, em direção da sua terra natal. E além, ele precisava seguir para o ocidente, sempre para o oeste, até o fim. De volta ao acampamento da Ordem Teutônica, Conrad parecia cansado, com olheiras proeminentes no rosto, despediu-se dos colegas e se refugiou em sua tenda. Nenhum deles imaginou que aquela seria a última vez que o viriam. Conrad desapareceu naquela noite, junto de seu cavalo e do misterioso livro. Albi, França, 1214 d.C. A noite trazia consigo uma névoa agourenta. Na completa escuridão da cabana rústica em meio à floresta, Maud abraçava as 3 filhas sobre um cobertor costurado com peles de lobos. A pequena Eve, de 3 anos de idade, começava a cochilar encostada na irmã de 6 anos, Vivian. A mais desperta era Vivienne que, com seus 9 anos de idade, já sentia o peso dos ensinamentos da mãe. A herança e o desejo pela sobrevivência incidiam sobre a família daquelas mulheres excluídas. A sabedoria que possuíam dos mundos natural e sobrenatural, repassada por gerações, era um fardo difícil de carregar naqueles tempos sombrios. Os Faidids eram temidos desde tempos imemoriais, e com o desenvolvimento das cruzadas, o medo tomara uma nova e perigosa força. Contudo, Maud não negava seu legado e passaria para as filhas o máximo que seus frágeis anos de existência permitissem. Elas eram a sua vida, o que era testificado na essência da escolha de seus nomes. Os ensinamentos eram valiosos para que elas continuassem com o bem mais valioso que poderiam ter, as suas vidas. Naquela noite, Maud pressentiu os sinais que revelariam uma lição importante para as filhas. Se suas predições estivessem corretas, elas conseguiriam ver o temido Viederganger, o cavaleiro que retorna, atravessando a floresta. Nos últimos anos, os avistamentos desta criatura sobrenatural haviam crescido significativamente, desde os montes húngaros, passando pelas colinas eslavas e germânicas, até chegar ali, nos confins do sul francês. Os conhecimentos de Maud eram antigos, remontando aos tempos dos romanos, e incluíam tradições eslavas e germânicas. Ela explicará para as filhas que o Viederganger, em geral, era um humano amaldiçoado com uma tarefa inconclusa. A morte não alcançaria enquanto ele não cumprisse sua missão, fosse de vingança ou algum castigo relegado por um ser das profundezas. Quando Vivienne já perdia as esperanças e o cansaço da vigília pesava em suas pálpebras, um vulto esbranquiçado surgiu por entre as árvores. O cavaleiro fantasma seguia em sua montaria esquálida que marchava lenta e silenciosamente. Maud já vira muitas coisas estranhas e conhecia os caminhos obscuros da realidade. Mesmo assim, estremeceu ao contemplar a figura, sua intuição outorgando um súbito desejo de proteger as filhas do mal que o cavaleiro carregava consigo. A visão logo desapareceu entre as árvores, deixando marcas indeléveis nas mulheres através de sonhos estranhos e uma ânsia redobrada pela sobrevivência. O Viederganger seguiu seu caminho para além da floresta, em direção ao centro de Albi. A madrugada ecoava o silêncio de ruas desertas quando o cavaleiro parou sua marcha em frente de uma pequena abadia. Talvez por um acaso, Tibald, o abade local, apareceu em seguida, com um lampião na mão e acompanhado de seu sobrinho de 10 anos de idade, Guillaume.
Eles voltavam de uma visita tardia a um amigo enfermo e estavam próximos da construção quando repararam na figura espectral. Ambos ficaram petrificados por um instante. Entretanto, Tybalt logo percebeu a imobilidade e a materialidade da figura, entregou o lampião para o sobrinho e lhe fez um sinal para que se mantivesse distância. O padre observou desconcertado o viajante aparentemente morto por sobre o cavalo raquítico. Confiante de que não era um fantasma, ele se aproximou do decrépito cavaleiro e viu um livro entre as suas mãos. Ele pegou o livro cautelosamente e se afastou da tenebrosa figura inerte. Guillaume trouxe o lampião, iluminando o objeto, e ambos avaliaram assombrados o sinistro tomo. Um relincho chamou a atenção de Tybalt. Ele pegou o lampião, entregou o livro ao menino e foi em direção ao cavaleiro. Subitamente, com um movimento brusco que quase derrubou o abade, o Wiederganger saiu correndo pela estrada. Ao longe, o cavalo parou e se voltou para o absorto padre que contemplava a visão aparvalhado. O animal empinou satisfeito e Tybalt teve a nítida sensação de ver o cavaleiro sorrindo antes de virarem uma espessa nuvem de poeira soprada pelos ventos da noite gélida em direção às estrelas. Guillaume, por sua vez, mantinha os olhos hipnotizados no livro radiante em suas mãos. O livro que moldaria o seu destino. Albi, França, 1233 d.C. Guillaume tinha um sorriso satisfeito nos lábios finos enquanto olhava o tomo negro à sua frente. A cruzada albigense estava no auge e o poder na região estava em suas mãos. A sua ascensão pelos domínios eclesiásticos havia sido rápida, primeiro substituindo seu falecido tio e agora como um dos inquisidores mais temidos da França, nomeado pelo próprio Papa Gregório IX assim que este instituíra oficialmente o Tribunal da Santa Inquisição na região. A sua missão era objetiva e prazerosa, combater as heresias crescentes, especialmente em Languedoc, utilizando de todos os recursos imagináveis. A sua fé era inabalável e a sua influência irrevogável, especialmente com o auxílio do misterioso livro que os céus, através do Cavaleiro Fantasma, lhe haviam presenteado há quase 20 anos. Guillaume sabia que era apenas uma questão de tempo para que ele alcançasse os degraus mais altos da religião e da política, não apenas em seu país, mas no continente e no mundo. Quem o poderia impedir quando ninguém era capaz de o questionar? Seus pensamentos foram interrompidos por um servo. Nós as encontramos. Finalmente. O inquisidor Guillaume recebeu as prisioneiras em sua sala especial. Ele sentava-se confortavelmente em uma poltrona enquanto realizava os registros do inquérito sobre uma robusta mesa. No canto da sala, um tipo de maquinário estava encoberto por um pano grosso. Quem são e quais as acusações? Guillaume, com uma postura técnica que disfarçava seu entusiasmo, não se dignou a olhar diretamente para jovens mulheres. O padre encarregado da acusação relatou orgulhoso. Essas mulheres são as temidas Faidites que assombram a floresta há décadas. Supomos que são filhas da profana bruxa Malde, a qual sentenciamos de volta ao inferno há cerca de 4 anos. Elas foram pegas em ato flagrante de bruxaria, realizando sacrifícios de animais em uma pequena gruta às margens do rio Tarn. Após alguns instantes, Guillaume enfim ergueu a cabeça para contemplar as temidas bruxas. As 3 jovens mulheres, sujas, machucadas e com vestes esfarrapadas, encaravam o chão. Me digam seus nomes. Silêncio. Quantos anos vocês têm? Silêncio. Vocês são realmente servas do maligno? Silêncio. São de trato difícil, então? Sem problemas. Com um gesto sutil, o inquisidor salientou o volume atrás do pano no canto da sala. Será um prazer usar dos meus recursos para fazê-las falar. A mulher que parecia mais velha, ergueu um olhar insano em direção ao inquisidor e o seu sussurro fez com que todos prendessem a respiração. O fogo não é fogo. O fogo é passagem. É libertação. Em breve, todos serão libertos. Um soco a fez cair ruidosamente ao chão, sendo aquele apenas o início dos tormentos das irmãs. Uma semana depois, acorrentadas e irreconhecíveis, as irmãs seguiam arrastadas para cumprir suas sentenças. Cercadas pelos habitantes da cidade que foram conferir o espetáculo, Yves, Vivian e Vivienne foram amarradas em troncos justapostos sobre uma plataforma de madeira e palha. A ânsia pela vida e o desejo de vingança tornaram seus caminhos tortuosos e guiaram seus passos até a gruta e ao ritual profano onde foram capturadas. O ritual fora completado logo antes de serem presas e agora elas estavam ali,
prestes a pagarem o preço de suas escolhas. As suas mentes, confusas pela ineficiência do ritual e torturas constantes, assimilavam apenas o medo da morte ecoando em suas almas. Ao menos, elas voltariam para sua morada junto da natureza. Os sussurros desapareceriam. Os sonhos seriam esquecidos. Com semblante sereno, o inquisidor Guillaume olhava fixamente para as irmãs enquanto encostava a chama de um archote sobre a palha. A população gritava entusiasmada pela justiça divina e pela representação do mal prestes a arder. O fogo se espalhava lentamente. Guillaume caminhou através da multidão sussurrando uma prece inaudível. Ele carregava um livro sob o braço. As pessoas começaram a ficar em silêncio. Apenas o chiado das chamas invadia a noite que caía sobre a praça de Albi. Repentinamente, gritos de dor ecoaram através do espaço quando o fogo lambeu os pés das bruxas. O inquisidor, após contornar o perímetro da pira, voltou-se novamente para as irmãs, algo mudando em sua postura. Agarrando-se ao livro aberto, ele caminhou através das chamas. As suas roupas queimando sem que ele demonstrasse qualquer desconforto. Ninguém ao redor pareceu perceber ou se importar com o que estava acontecendo. Labaredas subiam das páginas do livro como uma tocha sobrenatural. Guillaume retirou uma pequena adaga afiada do manto, cortando as cordas que prendiam as mulheres em prantos de agonia. Ele entregou o livro para uma delas, e em instantes, o vulto incandescente das irmãs Tropegas se perdia em meio à floresta. Por sua vez, o inquisidor se encostou em uma viga e, estático, entregou seu corpo ao fogo. De repente, os habitantes de Albi começaram a despertar de seus transes. O fogo é passagem. O grito insano de Guillaume se destacou entre os urros jubilantes da plateia. As pessoas celebraram a morte do inquisidor. Através de olhos vidrados, a crueldade justificava-se por suas mentes ludibriadas. Um pecador consumido pelas chamas. Tudo fazia sentido. O horror era justiça. O fogo se apagou depois de algumas horas, e no dia seguinte, a cidade amanheceu serena sem que ninguém lembrasse com precisão o que havia acontecido. Nenhum registro ficará da condenação além de um sonho tenebroso na memória confusa da população da cidade. Em meio à floresta enevoada, as irmãs encontraram o rio Tarn e buscaram o refresco de suas águas gélidas. Elas estavam fracas e muito machucadas. As queimaduras eram apenas o último resquício de toda a dor que suportaram nos últimos dias. A morte ainda não havia se apartado delas. Foi então que o misterioso livro começou a brilhar, o sangue delas marcando seus contornos. Abraçadas, as três irmãs perderam os sentidos em meio à relva. Um barulho próximo acordou Vivienne, que logo se colocou em prontidão. Eve e Vivian despertaram em seguida, posicionando-se atrás da irmã mais velha. Dois homens brutos, provavelmente caçadores, esgueiravam-se por entre as árvores. Com sorrisos sarcásticos nos rostos, eles avançaram em direção às mulheres. As suas intenções eram nítidas. Eve deu alguns passos para trás, o livro entre seus braços. Vivian se colocou em posição de defesa. Vivienne deu um passo à frente, enfrentando o primeiro caçador. Com um movimento rápido e aparente facilidade, ela se desviou dos braços do homem, pegou a faca em sua cintura e, com uma força descomunal, atravessou o peito do agressor, a lâmina despontando rubra em suas costas. O segundo caçador, perplexo diante do seu colega caindo ao chão, não percebeu a aproximação da mulher ao seu lado. Sutilmente, Vivian sussurrou em seu ouvido, apontando para o homem morto. Os olhos do caçador perderam a cor, seu semblante assumindo tons de desespero. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Vivian afastou-se quando o homem, em prantos, correu para longe com a voz ecoando sua loucura. Sorrindo, Eve aproximou-se curiosa. Contemplando as irmãs, ela entregou o livro para Vivienne e olhou para as próprias mãos, braços e corpo. As irmãs não estavam apenas curadas, mas renovadas, mais fortes, mais jovens, com mais vida. Eve ergueu com facilidade o corpo do homem morto aos seus pés e o jogou em meio às correntezas do rio. O corpo voou em parábola antes de desaparecer nas águas turvas. Felizes com a nova sorte, as irmãs se abraçaram enquanto o livro emanava poder entre elas. Por alguns dias, elas permaneceram incógnitas em sua antiga cabana, pensando e organizando as opções que possuíam com a nova vida que o livro lhes proporcionava.
Algo ainda as incomodava. Um sonho confuso e repetitivo mostrava informações sobre a história do livro que agora tinham em mãos. O livro despertara em um vulcão. Um alquimista fora usado por uma entidade do mundo dos mortos para tentar se libertar e conquistar a humanidade. Mas, tudo no universo possui seu oposto. O equilíbrio deve se manter e, naquela oportunidade, seres luminosos foram convocados a tempo de impedir que o demônio escapasse. A passagem foi destruída, mas o livro contendo parte da essência do demônio foi jogado longe, esperando a oportunidade certa para retornar ao seu mestre. Depois de séculos, o livro foi encontrado por um desafortunado romeno. A sua sede de sangue e maldade alimentou a força do livro enquanto provocava seu próprio declínio e amaldiçoava seus descendentes com uma crueldade insana. Por fim, o livro usou um cavaleiro da Ordem Teutônica para chegar até Albi, o Viederganger que elas viram na floresta quando crianças. O livro continuou se fortalecendo com a crueldade de Guilaume, até que o encontro com as irmãs aconteceu. Elas seriam o último elo para o livro cumprir seu destino. Uma escolha predestinada, já que Yves, Vivian e Vivienne eram as descendentes diretas do alquimista que primeiro conjurou o livro do submundo. Agora, a missão das irmãs era libertar o demônio, completando a ação do seu ancestral. O livro as guiaria e elas seriam as servas preferidas da entidade malévola pela eternidade. As irmãs se olharam com ternura e compreenderam o que deveriam fazer. O que queriam fazer? Elas não fugiriam do seu destino e algum dia libertariam o dono do livro. Entretanto, o poder e o tempo estavam em suas mãos, e antes de se entregarem à servidão, elas aproveitariam a liberdade. Vivienne, Vivian e Yves iriam viajar pelo mundo, aproveitando a vida que lhes fora negada até aquele momento. Elas usufruiriam dos prazeres da vida, vingando-se da humanidade no processo. O demônio podia esperar. O mundo seria delas. E ninguém saberia de suas existências. Canoas, Brasil, 2024 d.C. Um homem desaparece em um dos bairros da cidade. As pessoas não dão importância, parecem hipnotizadas. Pedro acha que é o culpado, mas não consegue confessar seu ato hediondo. Outra pessoa assume o seu crime que, insanamente, ganha as proporções de um ato de justiça. Ele é o único que percebe as 3 senhoras sinistras que rondam a vizinhança, sussurrando preces macabras nos ouvidos de todos. O enfrentamento é inevitável. A vitória, ilusória. Reykjavik, Islândia, 2039 d.C. Um drone sobrevoa um vulcão islandês. A lava borbulhante contrastando com a neve próxima. Em uma das paredes inclinadas do vulcão, o drone capta a imagem de um artefato escuro e retangular. Pesquisadores, com roupas protetoras contra o calor, resgatam um singular objeto. Um livro antigo e estranhamente conservado. Indecifrável, o tomo se torna um foco curioso de estudo do Departamento de História da Universidade Federal Islandesa e, quando não está sob análise, é colocado em exposição no museu da universidade. O historiador responsável pelo livro jamais contou a ninguém, mas tem sonhos estranhos e a certeza que o livro sussurra para ele. Ignis non est ignis. Ignis est transitus. Vocatis Brasilis Petrus. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.